Se você chegou até aqui, não estou discutindo o seu tamanho, bobo você não é. Porque você chegou até aqui, você tem o seu negócio está funcionando. Então, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio, ele, conforme combinado, a cada alguns episódios, pelos pedidos que eu recebo, eu acabo fazendo eu e você. O entrevistado é você, ou talvez o entrevistado sou eu e você é o entrevistador. E eu tenho tido solicitações, muitas solicitações, inclusive, para falar um pouco sobre a prosperidade, sobre como é que eu enxergo você como a pessoa, como dona ou como gestor, de implantar a prosperidade, de algumas dificuldades, às vezes, putz, caramba, tem momentos que eu estou desmotivado, tem momentos que eu estou motivado. Como é que eu evoluo nesse sentido? Como é que eu evoluo essa questão de entender a motivação com foco na prosperidade? Então, mais ou menos por aí. Já quero aproveitar aqui, obviamente, agradecer aos patrocinadores, a QuintoCred e a Superlógica, que são empresas que eu sempre digo que acreditam no mercado imobiliário, porque se elas estão me patrocinando, que é um podcast voltado somente ao mercado imobiliário, elas estão acreditando no mercado imobiliário, e não é nem mercado imobiliário, meu podcast ele é o único podcast voltado especificamente a imobiliárias, e eu tenho muito orgulho disso, de todo o meu trabalho ser voltado a você, dono de imobiliário. Isso para mim é muito importante. Aproveitando, o primeiro módulo, você tem ele, se você não quiser gastar de investir, você tem o primeiro módulo gratuito, desde que você seja cliente da Superlógica ou cliente da QuintoCred. Então, todo cliente Superlógica, todo cliente QuintoCred tem também direito a fazer o primeiro capítulo, vamos chamar assim, o primeiro módulo, gratuitamente mesmo sem ter pago nada até aí, ok? Mas voltando, então a dúvida que o pessoal tinha, a dúvida que os empresários têm, a dúvida que os gestores têm é, caramba, Rosalvo, como é que você pode me ajudar no que se refere aí à questão da prosperidade? Tem momentos que eu estou desmotivado, tem momentos que eu estou motivado, e não pense que eu também não tenho meus problemas, porque eu também sou ser humano que nem você, entendeu? Acho que esse é um ponto que nós temos que entender isso. Se eu sou um ser humano que nem você, eu sinto as mesmas coisas que você. Vai ter dias que eu estou mais motivado, vai ter dias que eu estou, por que não, um pouco mais desmotivado ou chateado ou tal. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Então, a minha intenção aqui, como é que eu posso te ajudar nisso? Primeira coisa é, já se fala há muito tempo sobre a questão da corpo, mente e espírito, né? Então, o quanto você trabalha o teu corpo, a tua mente e o teu espírito para que você consiga com isso, vamos entender assim, estar bem consigo mesmo. Eu sempre entendo que se você está bem consigo mesmo, você estará bem com os outros. Se você está bem com os outros, automaticamente você vai também estar bem com o seu negócio. Então, às vezes, quando você fala que em primeiro lugar é estar bem com o seu negócio, eu sempre defendo a tese que o seu negócio é feito de pessoas. O mercado imobiliário, ele é uma prestação de serviço. Então, ele é feito de pessoas. Então, você não vende um produto, né? Você vende um serviço. Se eu sou focado nas pessoas, eu tenho que estar primeiro bem comigo e segundo bem com as pessoas. Rosalvo, mas o pessoal não faz direito. Rosalvo, o pessoal às vezes me irrita. Rosalvo, tem a minha maneira de ser. Às vezes eu também sou um pouco irritado. Então o que você tem que entender e conversar com o seu time? Você tem que entender o que o teu time funciona, o teu time tem dificuldades para que você converse com ele, para que você estruture com ele, para que você possa ajustar os caminhos, mas que você traga o teu time para você. Eu sempre gosto de dizer uma frase, e o teu pessoal tem que entender. Se você chegou até aqui, não estou discutindo o seu tamanho, bobo você não é. Porque você chegou até aqui, você tem o seu negócio está funcionando.
Então, é óbvio que não adianta somente você falar para o seu time de que, caramba, você é uma boa empresa tal. Você também tem que acreditar nisso. Então, em vez de você acreditar que a tua empresa não funciona, você tem que acreditar que a tua empresa precisa melhorar, a tua imobiliária precisa melhorar. É o que eu entendo. Uma coisa que eu acho legal te colocar é assim, vamos imaginar que em toda imobiliária que eu vou, principalmente fazer um diagnóstico, meu trabalho ele é envolvido óbvio, todo o meu trabalho é focado muito em consultoria, faço isso há mais de 30 anos, tenho vários cursos para o mercado imobiliário, mas muitas vezes a consultoria começa com um diagnóstico. Quando eu vou fazer um diagnóstico, se eu perguntar para a imobiliária do porquê ela não está vendendo, porque muita gente acha que eu faço consultoria somente de locação. Mentira, muitas imobiliárias eu preciso que ela venda primeiro para que ela faça dinheiro para que ela estruture a locação. Então, se isso ocorre, para que isso ocorra, eu preciso vender. Então, muitas vezes eu pergunto na imobiliária, por que você não está alugando? Por que caiu sua locação? Por que você não está vendendo? Se o cliente diz para mim, Rosalvo, é o mercado que é complicado, eu sempre digo para ele que vai servir para você isso. Imagine o vento. O vento está soprando para lá e eu quero que ele sopre para cá. Eu não consigo mudar o vento, eu não consigo dizer para o vento, mude, pare de ventar para lá e mude e vente para cá. Então eu até tenho um treinamento que chama mudando a posição das velas. Se eu não consigo mudar o vento, se eu ajusto as velas do meu barco, eu posso aproveitar esse vento. Aonde é que eu quero chegar isso com você? Então eu sempre digo para o cliente, eu não consigo mudar o mercado. Então, se a culpa da sua melhoria de vendas está no mercado, eu não tenho o que fazer, porque eu não consigo mudar o mercado. Se a culpa de você não conseguir vender mais ou alugar mais está na concorrência, eu não consigo mudar a concorrência. Então, se o cliente diz para mim assim, Rosalvo, poxa, eu acho que nós estamos apanhando em tal lugar nas vendas, eu acho que a gente se perdeu um pouco nisso aqui, eu consigo mudar eles. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que entender o erro, entender que você só evolui se você matar o teu passado. Então, esse é o processo. Se eu entendo que você não está bem porque você não vende bem e você precisa melhorar, eu consigo te ajudar. Se eu ouço que é o mercado que está ruim, eu não consigo te ajudar. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma parede. Olhe para qualquer parede que você tiver aí e essa parede eu pergunto para você, ela está com vazamento? Sim ou não? Você vai dizer para mim, acho que não. Você pode até dizer não, certeza, mas na sua dúvida você pode dizer eu acho que não. Aí eu pergunto, por que você acha que essa parede não tem vazamento? Você vai me dizer assim, porque eu não estou vendo água sair, eu não estou vendo mancha, eu não estou vendo nada. Então, olha que interessante. Você só vai consertar essa parede se você perceber alguma coisa que esteja acontecendo, uma mancha, aí você vai ver o que acontece. Então, você só vai consertar o teu problema se você perceber que está tendo problema. Então, você tem que aceitar o problema. Você tem que entender que você está com problema. Você tem que entender que você precisa melhorar. Você tem que entender que você não está bem. Só aí você vai poder melhorar. Só se conserta o que está estragado. Então, se eu tenho uma imobiliária que diz eu estou tudo muito bem, ou um dono, não, eu sou organizado, desorganizados são os outros, ele não vai mudar nunca. Ele tem que admitir que ele é desorganizado. Então, o primeiro passo é admitir que você precisa melhorar. O primeiro passo é admitir que você esteja ruim para que você possa fazer isso. Também um exercício, não me leva a mal, de humildade, né? Existe um livro, eu acho que o título é esse, O Ego Pode Mudar Sua Vida, ou O Ego Pode Estragar Sua Vida, alguma coisa assim, é um livro pequeno sobre ego, que ele fala muito sobre o quanto o ego atrapalha a nossa vida, o quanto o ego atrapalha o seu caminhar, o quanto o ego atrapalha o seu crescimento. Ele tem na Amazon, inclusive, se você utiliza Kindle para ler, ele tem no Kindle
Então, é muito, muito legal nesse sentido. Eu até depois, eu vou, se eu lembrar, eu vou tentar aqui entrar na minha ferramenta do Kindle e ver se eu consigo levantar esse livro para você, tá? Já vou até pedir para a minha equipe, pede, por favor, Pedro, pede, por favor, para Cassandra, na minha pasta, pegar o meu Kindle e ela passar aqui por trás aqui para mim, eu pego lá, não tem problema nenhum. O pessoal que está nos ouvindo aí sabe que faz parte disso. Tá, a minha mala tá aqui, tá? Tá dentro do estúdio. Aqui é o meu escritório, para você ter uma noção, a gente tem um estúdio aqui e nós vamos mudar ainda esse ano para um novo estúdio, um estúdio específico para nossas gravações e nossos podcasts, vai ser muito legal. Mas por enquanto a gente tá trabalhando ainda nesse estúdio, é o estúdio antigo da nossa sede antiga, e vai melhorar bastante nisso. Ele deve estar aí pelo meio, o Kindle. Isso aí. Joia. Então, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Eu já te passo o título exato dele. Já vai ficar mais fácil, porque eu acho que é uma coisa, às vezes, sempre a gente se pergunta, né? O quanto eu preciso mudar, o quanto talvez o erro está em mim. E esse livro, eu acho que ele ajuda bastante nesse sentido, tá? Se eu não localizar ele aqui, eu vou meter o link, ou mesmo se eu localizar, eu vou tentar botar o link aqui. Só um pouquinho. Tô quase ali. É que eu tenho bastante livros aqui nesse Kindle. Então até eu chegar nele, às vezes demora um pouquinho, mas já tô chegando ali. Peraí. Aqui. O título do livro é O Ego é Seu Inimigo. Eu tenho ele também você também tem no Kindle, tá? O Kindle para quem não sabe, é um equipamentozinho, parece um iPad. Você baixa também isso no iPad baixa também no teu celular e tal, tá? É onde você leva aqui 1000 livros para ler aqui dentro. Então é muito, muito show de bola. Então, o ego é seu inimigo, porque o ego sempre trabalha contra a gente. Eu acho que vale muito a pena você ter uma base nesse sentido. Então, quando a gente fala corpo, mente e espírito, tudo que eu falei com você é de para onde você está pensando. Eu estou discutindo sobre a mente. Lógico, você deveria fazer cursos. Lógico, você deveria estar evoluindo nesse sentido. Você veja a dificuldade também, né? Eu também tenho, por exemplo, eu sempre digo que uma imobiliária, antes de ir para um curso meu, o meu inimigo é o travesseiro. Porque ela sempre vai pensar assim, poxa, o curso é caro, poxa, vou ter que pegar um aéreo para ir lá. E o travesseiro dessa pessoa trabalha contra mim. Mas depois que ela ir num curso meu, esse travesseiro passa a ser meu amigo, porque ela vai pensar assim, estou com esse problema. E ela vai pensar, o Rosalvo resolve, ou seja, o travesseiro virou meu amigo. Mas eu tenho 60 anos, então eu preciso que você entenda que eu também preciso me modernizar. Eu faço muita palestra, tenho clientes nos Estados Unidos, tenho filial nos Estados Unidos. Então você imagina que quando eu vou fazer um curso, subir num palco, fazer uma palestra, quem está subindo? É o velho ou alguém que tem algo a me ensinar? Então eu preciso sim, a minha mente, eu estar entendendo o que eu quero, eu estar entendendo o que eu tenho que buscar, eu estar entendendo aquilo que eu tenho que evoluir. Muitas vezes, a nossa mente, ela precisa de auxílio. É possível que você, de repente, chegue em casa desmotivado. É possível que você, de repente, você esteja para baixo. É possível. Eu vou dar uma dica para você que eu acho muito legal. Se você entrar no Spotify ou qualquer canal de áudio, você procure música, o nome da música é exatamente assim, 432 Hz, 432,
HERTZ. Isso aqui é o quê? Isso aqui são... Porque a física entende que alguns hertz, ou tipo de som, ela vai evoluir a sua mente para prosperidade, para calma, para foco. O 432 Hz, se você estiver chateado, se você estiver desmotivado, põe no seu celular esse 432 Hz, deixa tocar de lado, quer dizer, aquele sonzinho, sei lá, é bem esquisitinho, mas os físicos entendem que isso auxilia a mudança da tua mente. Eu acho legal, eu uso, para você ter uma noção. Se eu estou num dia que eu preciso de mais motivação, se eu estou num dia que eu preciso mais de esse tipo de situação, eu uso essa linha sim, tenho certeza disso, tá? Outra coisa que eu uso bastante, isso aqui, para você ter uma noção, está aqui do meu lado, porque mesmo aqui, às vezes eu uso. Isso aqui é um óleo, esse aqui é um óleo de lavanda, lavanda. A lavanda, ela serve para focar, mexer na mente, e ela serve para acalmar. Então esse aqui é um tubinho, um óleo, eu passo aqui, tá? Acredito que você esteja conseguindo enxergar, se você estiver vendo ou ouvindo, vendo certeza, se estiver ouvindo. Aí depois eu esfrego aqui e eu vou inalar esse cheiro da lavanda. Isso faz com que eu me acalme, isso faz com que eu me concentre mais, isso faz com que eu tenha foco. Eu vou confessar um negócio divertido para vocês. Eu fui convidado para um podcast nos Estados Unidos, que como eu já disse, eu tenho filial lá e tal, e eu estou nos Estados Unidos, e fui convidado para participar de um podcast americano. Estou no podcast, passei a minha lavanda na mão antes, mas eu acho que ninguém viu, e, óbvio, comecei a cheirar, sentei na bancada do podcast e fiquei cheirando a minha lavanda. Então você imagina as pessoas que não viram passar, o que elas pensaram. Poxa, o cara é um cheirador, o que ele tá, né? Mas a lavanda, mas é verdade, aconteceu isso, as pessoas ficaram olhando estranha para mim. Eu falei, não. Aí eu expliquei que eu tinha um óleo de lavanda que me auxiliava nisso. Então, esse cheiro, ele me ajuda a trabalhar a minha mente. Outra coisa que vai te levar também a você concentrar a tua mente para a prosperidade, você tenha certeza disso, é playlist. Tem também um livro, Playlist Pode Mudar Sua Vida. Mas eu vou pedir para o meu pessoal de edição colocar aqui no podcast, em vídeo, um link que vai te conduzir dentro do meu canal do YouTube, onde eu tenho um vídeo de um tempo que eu falo especificamente sobre playlists. Então eu tenho playlist, por exemplo, eu tenho uma playlist que chama Fazendo Acontecer. É uma playlist que vai me motivar, é uma playlist que vai deixar eu mais para cima, já que eu preciso estar para cima hoje. Então o que acontece? Eu tenho uma série de músicas e crio a minha playlist com o título Fazendo Acontecer. Eu sempre tenho uma caixinha de som pequena, numa mala minha de viagem, e vamos imaginar que eu cheguei numa cidade, num hotel, eu pego essa caixinha, ligo no meu celular e vou tomar banho ouvindo essa playlist. Isso faz com que eu também motive. Como é que você monta essa playlist? Você pensa músicas que você gosta. Qual é a música que te joga para cima? Qual é a música que te motiva? Você pode pegar essa música e ir criando playlist. Eu tenho playlist quando eu estou fazendo jantar, que eu gosto de cozinhar. Eu tenho playlist, pasme, né? Muitas vezes eu tenho que lavar a louça da minha casa, ajudar a minha mulher e tal. Eu tenho playlist lavando louça, eu tenho playlist para tudo. E muitas vezes, como essa playlist eu gosto disso, poxa, essa música me deixa motivado. Eu acabo criando uma playlist e vou colocando aos poucos músicas que eu sei que me motivam. E olha que interessante, a partir do momento que você faz isso, você quer se motivar, você liga essa playlist. Ela vai te dar um foco bacana nesse sentido. Então, eu acredito que isso leva a gerar muito resultado e auxiliar o processo da sua mente. Nós estamos falando tudo em mente. Então, nós estamos sempre pensar na mente, no corpo e no espírito, né? Então, mais ou menos por aí. Então,
A partir do momento que eu consigo auxiliar a minha mente, eu consigo evoluir mais. E muitas vezes eu preciso de influências externas. Por quê? Porque a influência externa ela pode te desmotivar, né? Você pode estar numa discussão, você pode ter atendido um cliente que te desgastou, você pode ter chego em casa meio chateado, seja lá o que for, e você ficou desmotivado. Então, caramba, o que está acontecendo nesse sentido? Então, muitas vezes, se eu tenho uma influência externa que me joga para baixo, eu também posso ter uma influência externa que me joga para cima. Então, uma das questões é o Hertz, e outra questão que eu acho muito legal, que é você ter playlists que auxiliam você. Então, dentro disso, além da mente, você tem que estudar. Eu acho que você tem que fazer cursos que evoluam, você tem que sair da sua cidade, você tem que sair do teu mundo. Muitas vezes, eu sempre digo o seguinte, o exemplo que eu gosto de dar é que o mundo não é o seu quarto, ou o seu quarto não é o mundo. Então, dando um exemplo, o seu mundo não é a sua cidade, você tem que sair, você tem que ver o que está acontecendo. Você tem que entender o que está acontecendo lá fora, porque se você não entender o que está acontecendo, você não sabe o que é e não vai mudar. Vou te dar um exemplo. A física quântica, ela defende uma tese de que você só vai evoluir depois que você entender. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar. Pense na descoberta da América. Se alguém está descobrindo a América, significa, e se esse alguém chegou por água, e se nessa América, vê se você concorda comigo, tinham índios, porque todos os estudos falam, os historiadores falam, as gravuras da época falam que tinha índios ali. O cara descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, chegou, tinha índios, não é isso? Então, já existia uma população de índios. Ok. Só que, se não haviam ainda descoberto o Brasil, se não haviam ainda descoberto a América, por exemplo, e de repente vem um navio, eu quero que você tente imaginar, quando o índio viu um navio, o que era aquilo. Então, olha que interessante. A física quântica fala muito disso, né? De que, nesse momento, ou ele pode pensar que aquilo era um trovão, ele pode pensar que era uma tempestade, ele pode pensar que era monstros. Nunca, em nenhum momento, o índio pensaria que aquilo é um navio. Não tinha como pensar nisso. Então, ele nunca ia chegar à conclusão de que aquilo é um navio. A partir do momento que o descobridor desce na terra, que chega para o índio, fala, isto é um navio, o próximo navio que o índio vê, ele vai entender que é um navio. Ele não vai ficar viajando na maionese, achando que é uma tempestade, achando que é um monstro. A mesma realidade você vai levar para a sua imobiliária. Se você não sabe da questão do digital, se você não tem noção do que isso vai mudar na sua vida, se você não tem noção do que isso vai acontecer, para você isso não existe, você não sabe. Então eu sempre gosto de dizer o quê? O que te trouxe até aqui é o que você sabe. O que vai te levar para frente é o que você não sabe. Então é estudando, é participando de cursos, é fazendo networks que você vai ter essa evolução. Então você tem que entender o quanto você vai investir e o quanto isso pode ou não te trazer de resultados. É a maneira como eu penso, é a maneira como eu acredito, é a maneira que eu faço para a minha vida. Eu tenho mestrado internacional, eu tenho doutorado internacional, me especializei na Espanha sobre consultoria a empresas familiares. Por quê? Porque se eu dou consultoria a imobiliárias que são familiares, eu tenho que me especializar em família. O meu doutorado, a minha tese, foi sobre sucessão familiar, foi sobre gestão familiar. Então eu tenho que estudar, eu tenho que estar à frente, porque se um cliente me contrata, eu tenho que, no mínimo, entender o quanto ele. Você imagina que se eu sento numa imobiliária, junto com uma imobiliária, ele não precisa me explicar o que é um metro quadrado, ele não precisa me explicar o que é um atendente, ele não precisa me explicar o que é uma locação, o que é uma desocupação, o que é uma captação. Eu já sei disso. Ótimo, mas você imagina o que eu preciso entregar para esse cara. Você imagina um dono de imobiliária que vai num curso meu, quando ele vai no curso do Rosalvo, ele não vai me vaiar se ele não gostar, ele vai me bater. Então, caramba, se ele vai me bater, eu tenho que
evoluir o meu processo, ele vai em busca de alguma coisa. Então eu preciso evoluir com esse cliente, eu preciso dar algo a mais para ele. Só tem uma maneira, eu entender que a minha mente, eu preciso evoluir, eu preciso estudar, eu preciso ter ferramentas externas para que venham auxiliar o meu processo de evolução. É aquilo que eu acredito nesse sentido. Por outro lado, vamos ao corpo. O corpo, você tem que estar... Você imagina, eu estou todo dia no aeroporto, estou todo dia indo para alguma cidade. Eu estou 90% dos meus dias, eu estou em hotéis diferentes. Então, qual é a minha regra para que você entenda? Toda segunda pela manhã, eu estou em Curitiba, onde eu faço academia e pilates. Toda sexta de manhã, eu faço academia e pilates. O pilates com o objetivo de que eu tenha uma melhoria, um pouco melhor a minha elasticidade, ou um pouco melhor o meu caminhar, ou seja lá o que for, e eu estar bem comigo mesmo. E, obviamente, a musculação, eu preciso ter músculo, eu preciso, cada vez mais, se o músculo não está legal, eu não consigo manter de pé. E eu preciso também, por exemplo, eu sempre gostei de correr. Faz mais de ano, faz em torno de 1 ano e meio a 2, que eu não corro porque eu tive uma pequena lesão no joelho e me dói quando eu vou tentar correr. Parou a dor e agora eu estou começando a acelerar as caminhadas para voltar a correr. Eu curto muito correr 5 quilômetros. E já participei de várias provas, tenho vários troféus ainda. Troféus não, várias medalhas, porque eu nunca ganhei uma corrida. Eu sempre ganhei a minha corrida. Então, a partir do momento que agora, porque eu estou pretendendo voltar a correr, porque quando eu termino a minha corrida, me baixa muito a adrenalina. Para mim é muito bom, me dá um cansaço positivo. E aonde eu tomo um banho, eu estou pronto para outra coisa. Então, o caminhar, o correr, ele vai me dar essa motivação. Além de que, lógico, aí nós estamos falando de algo que é você queimar mais calorias nesse sentido e limpar a sua mente. Outra coisa que eu gosto muito, minha paixão, é a bicicleta. Eu já fiz Caminho de Santiago, onde eu fiz esse trajeto em torno, creio eu, eu acho que eu levei, se não me engano, 15 dias ou 14 dias. Quando que eu fiz, se eu nunca tenho tempo? Eu fiz na época da Copa do Mundo. Você imagina como é que eu vou viajar pelo Brasil se eu estou em plena Copa do Mundo, se eu estou em plena situação de coisas na qual eu estou indo para várias cidades e ninguém nessa cidade vai me atender enquanto está tendo, por exemplo, um jogo do Brasil. Resultado, nessa época eu não fiz nada nesse sentido, eu não fiz situação nenhuma, não marquei nenhum cliente e fiz o meu Caminho de Santiago. Então, na época, a Copa do Mundo, eu estava fazendo o Caminho de Santiago, que a parte que eu fiz é da Espanha, que para mim foi muito válido. Eu já de bicicleta fiz México, eu fui dar uma consultoria no México, levei a bicicleta, o pessoal fica meio doido, o cara traz a bicicleta para fazer a consultoria. Outros falam assim, peraí, por que você não alugou uma bicicleta lá? Eu já tive casos, porque eu gosto muito de fazer microviagens, eu gosto muito de pedal de 50 quilômetros, de 60, e gosto muito de rural. É melhor que cidade. E como eu gosto muito da minha bicicleta, eu prefiro levar ela. Já fiz México, já fiz Portugal. Portugal também, quando eu fui dar treinamentos de vendas, quando eu fui fazer um curso de negociação lá, eu também levei minha bicicleta e gosto muito o nome disso é cicloturismo. Então isso para o meu corpo me dá muita coisa, isso o meu corpo conversa muito comigo e isso eu também cuido de mim. Como é que então, às vezes, eu também tenho um problema, sou gordinho, também tenho um problema e gordo emagrece, como todo mundo. Como é que eu procurei fazer? Eu não fui do dia para a noite. Eu fui eliminei o açúcar. Levei 1 ano e meio para eliminar o açúcar, depois eu levei mais 1 ano para eliminar o adoçante do café. Hoje eu consigo tomar café amargo, mas não resolvi em 1 mês. Eu consegui eliminar o refrigerante, levei 1 ano. Confesso que às vezes me dá uma queda. Putz, eu tomo lá um gole de coca, mas já fico meio bravo,
porque, óbvio, já fico às vezes um ano, por exemplo, agora estou brincando aí 1 ano sem tomar refrigerante. Não abro mão do meu vinho, porque eu gosto muito de vinho, acho que isso me dá prazer, isso me realiza pra caramba, mas aos poucos eu fui. Eu também tenho um app que chama LifeSum, LIFESUM, aonde esse app eu coloco lá só por uma questão de eu entender o que eu estou comendo, calorias que me dá, que me auxiliam. Nada radical, não é meu objetivo cortar meu prazer, não é meu objetivo nada disso. Tem uma briga por cortar o trigo, tem uma briga por cortar o pão, tem uma briga, isso é uma briga minha. Tento comer muito macarrão sem glúten, imagina que eu viajo todo dia, imagina que eu vou almoçar com um cliente meu, então eu sempre gosto de comer num restaurante por quilo, porque cada um escolhe o que quer, além de ser rápido. Então, nesse momento, desculpe, eu vou para o legume, eu vou para a salada, eu vou, logicamente, para o arroz, mas consigo fugir, às vezes, do macarrão, consigo fugir de algo nesse sentido. Porque o corpo também ele vai me dar um prazer nesse sentido para que eu possa ajustar. E, obviamente, trazer crescimento para os meus clientes, que é aquilo que eu entendo que ele, obviamente, veio buscar. Eu sempre digo que nenhum cliente meu ainda me chamou para pagar velhinha. Sempre que me chamam é porque precisam crescer a imobiliária, é porque tem um problema para resolver. Então, eu estou todo dia com problemas exatamente como você. Então, eu tenho que entender e amar os problemas para que eu possa ter resultado para o meu cliente e automaticamente resultado para mim. A minha prosperidade só vem se o meu cliente tem prosperidade. Então, é aquilo que eu defendo de que eu tenho que pensar nesse sentido. Se eu deixo o meu cliente próspero, automaticamente eu serei próspero, porque esse é o objetivo. Dentro dessa linha, então, o que você gosta, o que você curte, se você gosta de caminhar, se você gosta o que te traz prazer na questão do corpo nesse sentido. Quando a gente fala em espírito, cada um tem a sua religião, cada um tem o que ele acredita, cada um tem aquilo que ele tem como fé. Mas é importante você pensar no seu espírito. Você estar bem de espírito é muito positivo. Lógico, eu sempre digo que quem define o meu caminho é o homem lá de cima. É Deus que conduz os meus clientes, é Deus que conduz o meu caminho. Tudo que eu tenho hoje, desde o meu casamento, desde os meus filhos, desde a minha empresa, desde dos meus imóveis, desde os meus clientes, eu devo a uma pessoa só, que é Deus. E eu sempre digo o seguinte, eu não dependo de clientes. Isso é importante você perceber. Você precisa de clientes, você não depende de clientes. Eu, Rosalvo, eu dependo de Deus. Deus é o meu caminho. Deus é que comanda o meu... Eu estou falando do meu processo. Cada um tem a sua religião. Porque se você está legal, se você tem algo que você acredita, se você tem uma fé nesse sentido, você vai estar com o teu espírito bem. Bom, se você não é um cara muito religioso, você também pode pensar nisso como universo. Vou te dar um exercício que eu acho que é muito legal. Eu vou te dar alguns exercícios que vai mudar a sua mente e vai mudar o seu espírito também. Faça uma loucura dessa que é muito legal. Você está saindo na rua de carro e você fechou um negócio bacana. Experimente fazer isso. É vergonhoso, mas vale. Tire a cabeça para fora do carro, ok? E berre, agradeça ao universo. Obrigado, universo. Bote isso para fora, essa gratidão que você tem, pelo menos ao universo. Você vai perceber que você vai se sentir melhor e você começa a mudar as coisas nesse sentido. Porque quando você muda o teu espírito, você muda a sua mente, que auxilia a mudar o seu corpo. O mais difícil é mudar o corpo. Então, a mente e o espírito vão te ajudar para isso também. E vou te dar 2 exercícios que eu acho que é muito legal. Primeiro, fazer as pazes com dinheiro. Se você quer ter prosperidade, você tem que fazer as pazes com dinheiro. Que exercício que você pode fazer? Eu vou te dar 2. Vou te dar um exercício que eu acho que é legal. Todos nós, eu tenho especialização em neurolinguística, fiz especialização nisso, como muita gente já sabe, eu estudo gente também nas minhas horas vagas. Então, uma das coisas que eu acho que é legal, vamos imaginar que você vai jantar, ou você vai com a sua esposa, ou sozinho, não interessa.
ou sozinha. O que você vai ter que fazer? Se você gosta de uísque, vale o uísque. Se você gosta de uma comida apimentada, vale a pimenta. Um vinho, uma cerveja. A cerveja, por exemplo, bem gelada. Por quê? A hora que você beber a cerveja, o primeiro gole, e rasgar esse gelado numa cerveja que você gosta, a hora que você sentir isso aqui, o rasgar, você vai pensar assim, isso é o que o dinheiro me traz. A hora que você pensa isso, você está trazendo para sua mente um positivo nesse sentido. Você está comendo uma comida apimentada. A hora que essa pimenta rasgar a sua garganta, você vai pensar assim, isso é o que o dinheiro me traz. A hora que você está tomando um vinho, que esse vinho rasgou a sua garganta no início, aquele golão, e todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de tomar um vinho antes da janta e não durante a janta. E geralmente o meu primeiro gole é um golão, exatamente porque eu penso sempre, isso é o que o dinheiro me traz. Hoje em dia eu já troco a palavra dinheiro pela prosperidade. Depois você pode, no início pode ser que te chamem de louco, mas depois você pode trocar isso com as pessoas. Outra coisa que dá para você fazer, um exercício, você convida a sua esposa ou você convida o seu marido e, por exemplo, você pega um dia muito frio e vá para um motel, por exemplo, ou vá para uma banheira, se você estiver na sua casa. Liga a água quente. Na hora que você entrar nessa água quente, que você tiver um choque térmico do frio para o quente, nessa hora você pensa, isso é que o dinheiro me traz. Isso é que a prosperidade me traz. O que você está fazendo? Através do sentimento que o corpo está fazendo, eu estou trazendo para minha mente algo que diga o seguinte, mente, isso me traz esse resultado. Isso faz com que a tua mente comece a pensar, poxa, se isso é tão bom, olha que interessante isso, para o meu corpo, eu preciso fazer mais. Qual é a maneira do seu corpo ganhar um vinho? Qual é a maneira do seu corpo ganhar uma comida que rasga? Qual é a maneira do seu corpo ganhar uma pimentinha que ele gosta tanto? Tendo prosperidade. Ele vai te ajudar a ter prosperidade. Então, quando você trabalha esses 3 processos, que é, na minha visão, o corpo, a mente e o espírito, eu tenho certeza que isso vai te trazer a prosperidade. Espero que eu tenha te auxiliado, espero que eu tenha dado um caminho para você, porque meu objetivo é esse. Eu sempre digo que se você cresce, eu cresço. Eu sempre digo que se você fica rico, eu fico rico. E aprenda uma coisa da mesma maneira que eu penso. Eu abro um curso de gerência dizendo assim, faça do seu corretor de imóveis um milionário. A vítima vai ser você vai ser um bilionário, porque metade da comissão é sua. Então faça o outro próspero, que você vai ser próspero. Essa é a regra de qualquer base, ok? Já quero aqui agradecer novamente aos patrocinadores, a Superlógica, a Quinto Cred, que sempre me apoiam nesse processo, estão comigo e são empresas que você pode confiar no seu caminho de sucesso para o mercado imobiliário. Só tenho a agradecer você e continue mandando texto se você também quiser. Tem muita gente que me manda por e-mail, que já conhece o meu e-mail e tal. Meu e-mail, se você quiser, contato@rosalvobarreto.com.br. Mas o jeito mais fácil é através das minhas redes sociais, @rosalvobarreto. E me siga no Instagram, eu acho que é muito legal. O meu Instagram é um Instagram que fala somente de mercado imobiliário, somente da gestão de uma imobiliária, somente do dono da imobiliária, com o objetivo de prosperidade a você, ok? Aguardo você no próximo podcast Imobiliárias em Foco, voltado especificamente à sua imobiliária. Prosperidade, saúde e felicidade a você e a todos os seus.